Se Recife realmente inundar, para onde tu vai correr? Essa é uma das perguntas norteadoras do episódio de hoje do videocast Bote Salva-Vidas. E temos o prazer de encontrar Joyce Paixão, que é educadora, ativista, mediadora cultural. É isso! Vamos começar mais um episódio e conto com a escuta e a atenção de vocês. Bem-vindo ao Bote Salva-Vidas. Pegue seu remo e vamos nessa. Só lembrando que esse videocast é uma realização do Grupo Bote de Teatro com patrocínio do Fucultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. Vamos lá? E aí, minha gente, estamos aqui, não é, com Joyce Paixão. Joyce, eu queria te perguntar, queria pedir para tu se apresentar e deixar já uma pergunta, que é, quando foi que tu percebesse na tua infância, na tua juventude, essas diferenças que a gente percebe na cidade, nos bairros, nas escolas, e como isso mexeu com tua expressão? Tipo, o que é que isso trouxe para tua expressão, assim, digamos? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Joyce Paixão, eu tenho 40 anos, eu ainda fico brincando, apesar de ter essa pele de 28, eu tenho 40 já. Sou uma mulher negra, periférica, né? Sou a primeira da minha família a se formar na universidade, eu sou cientista social de primeira formação, sou mãe solo, né, de um bebê que vai fazer 4 anos agora, no final do mês, mas que vale por 15 crianças no corpo de uma só. Fico brincando, né? Eu sou original de Olinda, né? Minha família toda, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, é de Olinda, né? De Ouro Preto. Eu comecei quando era criança era em Ouro Preto, mas parte da família mesmo é ali nos Butrins, que hoje em dia o pessoal, hoje em dia não, mas já faz um tempinho chamam de Avenida Chico Sainz. E aí, essa coisa da Pico é um referencial para mim, porque, por exemplo, como minha família é toda de lá, e aí eu digo, né, o povo, mas você nunca mais veio aqui. Eu disse, mas vocês também não foram lá, né? Se a gente for olhar, a distância é a mesma. E aí tem uma discrepância muito grande nesse viver a cidade, né, entre Olinda e Recife. Né? Primeiro porque Olinda é uma cidade, né, dormitório, assim, né? Ela está na região metropolitana, mas tem problemas muito similares, né? Eu hoje não moro mais aqui na Várzea, né? Mas morei durante muito tempo. Me mudei depois da enchente de 2022. Mas o mesmo cenário de alagamento, por exemplo, que eu vivia em Ouro Preto quando eu era criança, né? É o mesmo que as crianças daqui de Vila Raiz, em Recife, também passam quando chove. Né? Então, é os mesmos relatos de minha mãe me colocou na cacunda para me tirar de casa, né? Ou a gente teve que ficar andando por cima do muro do vizinho. E eu lembro muito, eu criança, acordando nessa mesma situação, né? Lá em casa era beliche, então eu ficava embaixo, minha irmã ficava em cima, e da gente sair com o nosso pai, com a gente na cacunda, e a gente precisar ir andando por cima dos muros, né? Antigamente as casas tinham os muros bem menores, mais baixinhos mesmo, e a gente ficar andando por cima do muro até chegar numa parte que não tinha água para poder ir para a escola. Né? E hoje ainda acontece. E nos mesmos locais que eu morei quando eu era criança, hoje em dia isso ainda acontece. Então, assim, né? Se a gente for colocar, vamos dizer que eu estava com, sei lá, 10 anos na época, eu acho que era menos, né? Mas, assim, são 30 anos, por exemplo, de um ciclo de uma cidade que nos mesmos locais acontecem as mesmas coisas, né? Assim, parece que a gente não anda no tempo, né? O tempo, ele está só, ele vai e volta, e fica nesse eterno ciclo, né? Desses territórios, assim. Então, eu lembro muito, assim, de tipo, querer ir para a casa da minha avó e não poder, porque o caminho que vai para a casa da minha avó está alagado. Ou então de estar na casa da minha avó
e ali no canal, o canal dos Butrins, ele transborda, né? E eu Uhum. lembro muito, assim, de, tipo, ter que ficar andando com água na coxa, assim, né? Alagado, para poder ir no mercado, né? Ou para voltar. E hoje essa é a realidade que eu acabo atuando também, né? Sim. Enquanto cientista social, enquanto organização social e tudo. É muito doido, né? Que parece que a galera se esquece ou realmente não quer firmar isso no pensamento que construímos uma cidade sob águas, né? Enterramos rios, córregos, riachos e, enfim, uma situação bem diferente, mas aqui na João de Barros, a galera reforma a avenida, mas ela não para de alagar no mesmo local há vários anos, tá ligado? Eu já chamo o Rio da João de Barros, porque, meu Deus do céu, É isso, é não é muita uma água. novidade, né? Não é tipo, ai meu Uhum, Deus, aconteceu. É tipo, é uma coisa que todo ano acontece, ultimamente, dos últimos anos para cá. Tem acontecido, inclusive, sem chuva, né? Quando a gente está com um pico, sei lá, uma maré de 2.900, 3 metros, né? A gente já tem isso, então a gente fica, então, minha gente, assim, o que está acontecendo? Porque, assim, não é uma novidade, né? Eu não estou falando de um evento climático extremo, por exemplo. 2022 foi esse, assim, né? Foi um boom, porque uhum. realmente choveu 600 e tantos milímetros, né, do dia 24 ao dia 28. Então, realmente foi um volume absurdo de água. Mas nada do que aconteceu, por exemplo, é uma novidade, porque já tinha acontecido, em uma proporção menor, né, ou uma proporção parecida, mas já tinha acontecido. Então, a pergunta é: por que é que esses problemas estruturais não são resolvidos? Né? Qual é esse Uhum. miolozinho aí? Porque uma coisa é você prever um problema que nunca aconteceu. Aí, realmente, né? Poxa, os engenheiros não têm uma bolinha de cristal. Outra coisa é um problema que se acontece há 30 anos, 20 anos, 50 anos. Né? Então, assim, opa, calma. Né? Tem alguma coisa aí. Ô, Joyce, só indo para um lugar de uma curiosidade minha, que a gente estava conversando com o David, e ele falando do quanto ele se mudou dentro de BH e tal, e eu não consegui fazer essa pergunta para ele, mas eu queria fazer para tu, que é, culturalmente, o que é que significou tu se mudar de Olinda para Várzea, da Várzea para onde tá morando? É, como é fluir sobre o território dessa forma e o que é que tu percebe na tua própria criação que cada lugar traz? Em Olinda eu me mudei bastante, né? Enquanto minha mãe era viva, não. Enquanto minha mãe era viva, eu acho que eu me mudei umas 2 vezes na mesma rua, assim, né? Então não foi nem uma grande mudança, a gente saiu de uma casa para outra. Mas depois do falecimento dela, ali, pegando aquela área ali dos Butrins, eu acho que eu me mudei morei em umas 5 casas diferentes, né? Então não mudou muito. Eu me mudei para a Várzea durante minha graduação, porque, enfim, né? Eu estava chegando em casa muito tarde, chegava em casa meia-noite e meia, por aí, porque tinha que Dependendo pegar. de Rio do CDU, Nada, e o Rio do CDU não passava, porque o Rio do CDU e vai é, por trás. Eu tinha que pegar o barro, pegava o barro, descia na estação do metrô, aí pegava o metrô, descia em Joana Bezerra, pegava o PE15 de Joana Bezerra, descia na PE15 e andava até em casa. E isso meu, quando Joana Bezerra não estava tendo tiroteio, né? Porque aí quando estava, uhum, eu tinha que descer, pegava o metrô, aí descia uma estação antes em Afogados, pegava o PE15 de Afogados, ia para a integração de PE15, na integração do PE15, pegava outro PE15 descendo, para descer e andar até em casa. Né? Então, eu me mudei para cá na graduação, muito assim, juntou eu, uma amiga minha que morava em Maranguape, outra que morava em Paulista, quando a gente botou na ponta do lápis, eu disse, então, gente, vamos morar pela banda de cá, porque pelo menos a gente consegue dormir umas 2 horinhas a mais, né? sim. Então, e aqui pela Várzea, eu acho que me deu umas 4, 5 vezes, assim, né? Eu não gosto muito de me mudar, não, porque dá um trabalho, gente, nossa Ou senhora. Você descobre coisa que você jurava que não tinha mais, aparece, é uma loucura. Eu não,
não sou muito de me mudar, assim, eu me mudo em situações tipo, não está rolando, mas aqui preciso me mudar, né? E aí eu me considero já uma cidadã varziana, porque já faz, porque eu acho que desde 2000, isso Maria, 2007, 2008, eu me mudei para Várzea. Então, assim, né, temos bastante tempo, já me considero uma cidadã varziana. E dentro da várzea, eu costumo dizer que a várzea ela é um pequeno case do que é a desigualdade social no Brasil. Porque, por exemplo, eu já morei na várzea em casas próximo a Polidoro, né, que é a principal da cidade universitária, e aí, enfim, né, é uma avenida com mais infraestrutura, então, por exemplo, não alaga com tanta facilidade, né, diferente de quando eu me mudei para cá, né, para Vila Rás, por exemplo, que aí, meu filho, qualquer beirinha de chuva, primeiro que a maioria das ruas não são calçadas, então, né, fica aquele lamaceiro, fico chamando, dizendo, as mini piscinas, as mini pools, que fica aquele lamaceiro. E agora eu estou morando em Nova Morada, que é o bairro ao lado, né, da Várzea. Acabei precisando me mudar, porque, enfim, eu morava lá no Campo do Banco, que é outra comunidade, é outra ex, inclusive, também. E aí, muita gente já sabia onde eu morava, eu sempre ia lá, né? Enfim, solicitar alguma ajuda, alguma coisa. Mas depois da enchente ficou impraticável. E foi bem Sim. na época que eu adotei meu filho, então as pessoas não tinham hora para chamar lá em casa. E aí Sim. gritava, ele bebezinho acordava, ficava chorando, era uma agonia. E aí eu fui e me mudei para o bairro ao lado, que é aqui em Nova Morada, que era inclusive um bairro bem tranquilo, mas agora estão começando a construir prédio, então agora está começando a alagar, porque eles estão aterrando Total. tudo. Eu acho que Puta teve merda. uma chuva que teve, eu acho que foi junho ainda, que eu quase não consegui voltar para casa, porque uma entrada do bairro fica ali do lado da Universidade Federal Rural, não tem aquela Uhum. pontezinha? Pronto, fica ali. É do lado da UPA, né? Exatamente, pronto. A entrada principal é ali, naquela rua da UPA, né? Aquela rua antes da UPA. Uhum. E aquela rua, eu moro lá desde 2022, ela nunca, assim, fazia aquele empoçamento, assim, uma coisinha bem basiquinha. E esse último inverno, por exemplo, encheu de fechar a rua mesmo, assim, né? De empoçar dos dois lados e ir fechando a rua. Coisa que nunca tinha acontecido lá, enquanto eu morei, né? E aí agora estão construindo 3 condomínios. E aí começou a acontecer, coisa que não acontecia. Então, lá, né? E a outra entrada é o Rio Camaragibe. Então, nesse dia, Uhum. eu tinha saído, inclusive, para ir para o Atacadão comprar material de limpeza, que já tinha entrado água, né? Nas casas de umas famílias. Então, eu fui para o Atacadão para comprar, vim aqui na Grisa, a gente fez a entrega. E quando eu fui voltar para casa, o carro não passava. Então, eu não conseguia entrar pelo lado, porque o rio tinha transbordado, não conseguia entrar pela outra entrada, porque também tinha transbordado. Eu tive que ir para a BR para entrar pela ocupação, que é um Sim. caminho bem péssimo, porque também não é calçado, mas não estava alagado. Então, o carro conseguia, que é um carro, eu estava com um carro baixinho, né, um Siena, e aí, porque, enfim, o carro não era meu, né? E aí a pessoa que estava, tipo, a pessoa já estava voluntariamente, eu não ia dizer ela, vai, bota teu carro aí na água e bora, você não podia fazer isso. Então a gente realmente ficou, eu acho que eu fiquei umas 2 horas e meia rodando assim, tentando Caramba. encontrar uma maneira de chegar em casa, porque já estava tudo alagado. E aí na Várzea você tem isso, você tem, por exemplo, a cidade universitária, que obviamente tem pontos de alagamento, mas nada que, por exemplo, impeça uma pessoa de sair de casa, ou que entre água na casa da pessoa. E a 1,1 km de distância, a gente tem as comunidades que são mais viadas ao rio, então, sei lá, Sétimo Campos, Padre Henrique, Vila Raj, Malvinas, que a mesma quantidade de chuva, a água já entra na casa das pessoas, Uhum. né?
E muito também por conta dos prédios que estão construindo, né? Aqui na Solindense. Tem uns E que é... de quebra ainda tem as coisas dos Brenan tudinho por lá, né? Né, que tá um babado, inclusive o Eu pessoal do sétimo campus. conta disso. Então, eles tinham, quando você vai para o Grupo Cornélio Brenan, vocês conhecem ali a João Pernambuco, a Escola de Arte, pronto, aquela avenida, a Barão do Muribeca, né? E aí, não sei se você já lembrava que do outro lado, né, aqui a rua João Pernambuco é do lado de cá, do outro lado tinham as casas. Umas casinhas de vila, né? Exatamente, eles demoliram todas aquelas casas. Ali onde é a entrada do museu, eles fizeram uma rotatória e eles estão construindo agora um Alphaville. Velho. Uhum. Por que ainda acham que... Assim, eu sempre tenho um grande medo na minha vida, que é, conforme eu vou envelhecendo, às vezes parece que eu só gosto de música antiga, sabe? Parece que só gosto de coisa que era do meu tempo. Aí, às vezes, eu me pego pensando, tipo, por que ainda acham que cabe gente em Recife? Não é porque eu quero ser excluir ninguém, não, gente. É só porque Recife tá, tipo, transbordando em água, tá ficando bizarro. Ao mesmo tempo que tá enchendo o mar, tá a gente botando tanta gente aqui, tanto prédio, concreto, toneladas, que a terra tá afundando também. Tá ligado? E olha que Recife tem um déficit habitacional gigantesco, né? Recife Pois tem um é. déficit habitacional de mais de 70 mil pessoas, e isso sem contar as pessoas em situação de rua, né? Então, assim, esse número ainda é muito maior. Então, não tem. Então, eles estão construindo esse Alphaville lá, e aí está uma grande problemática. Por quê? Não tem, eles não, que eles chamam de batistaca, que vai furando para fazer a fundição. Sim. As casas lá em Sétimo Campos estão rachando. Caramba. E aí é isso. Aí veja, o Sétimo Campos ele é aqui. Aí do lado de cá estão construindo um condomínio. Não sei se tu chegou a conhecer a escola Novas Filho, senador Novas Filho, Não. na rua da delegacia da Várzea. Uhum. Pronto. No final daquela rua já tinha os condomínios, mas eram condomínios tipo prédio Sim. caixão, né? 3 Uhum. andares. Depois da escola estão construindo um condomínio. Aí vem o condomínio, dobrou, é a comunidade do Sétimo Campos, que inclusive, né, tem esse nome porque realmente é um quilombo lá, assim. Todo mundo lá é família em algum grau, assim. Quem é dono de casa, né? Nossa. Tem algumas casas que são alugadas, mas quando você Sim. vai ver quem mora lá, assim, todo mundo em algum grau é família. E na frente estão construindo o Alphaville. Então, além de um processo dessa poeira da construção, né? Que aí é poeira de brita, é poeira de cimento. Então, tem um monte de criança adoecendo, os idosos, Caramba. né, também adoecendo. Tem esse problema estrutural, que são as casas rachando por causa do impacto da máquina batendo para aterrar ou para furar, para fazer a fundição da construção. Sim. Mas, por exemplo, essa avenida ali, a do IFPE, que vai dar até o Museu de Brenan, meu filho, aquela Uhum. avenida tem manutenção todo mês. Total. Ali, quando vem alagar, meu amor, é porque a cidade toda já está debaixo d'água. Porque aí é um processo de infraestrutura. Né? A gente tem uma Sim. família que mora numa ocupação na avenida, de frente para a creche Paulo Rosas, e aí eu sempre mando, né? Quando está em processo de chuva, a gente tem o monitoramento daqui da GRIS, do plano comunitário, e aí a gente fica, como é que está aí? Como é que está a tua casa? E o problema da casa dela é porque entra água por cima, né? Mas por baixo, por alagamento, não entra. Porque a estrutura, tanto que, assim, só lá já para frente, perto do IFPE, que você tem os buracos, né? Mas se você reparar, depois, né, já no finzinho do IFPE até os Brenan, a rua é impecável. É impecável. É nessas horas que a gente entende que o racismo climático, essas questões são extremamente políticas, né? Uhum. Porque existe um motivo para a rua dele estar lá, capeadinha, bonitinha, e o outro pessoal que mora perto está se lascando, né? Que é a falta de atenção que é dada para alguns e para outros Casos de demasia para outros. é babadão.
É, o que é para tu uma cidade líquida? Ixi, Maria. Então, você fala em cidade líquida, fico uma parte de mim vem para cá, para antropologia, né? Com Uhum. Bauman, outra parte vem para cá, mas assim, tentando sintetizar isso, eu fico brincando, mas vocês têm que entender que tem várias pessoinhas que moram na minha cabeça, entendeu? Tem a Aham. cientista social aqui, tem a militante que o meu esforço é tentar colocar todo mundo para conversar, para sair uma coisa única. Então, assim, eu acho que Recife, eu acho que uma das grandes problemáticas de Recife, talvez de Pernambuco, é porque a gente, primeiro, ainda não saiu do coronelismo. Então, a gente tem esse enrijecimento político, né? E isso faz com que algumas questões, inclusive como essas, né, de perpetuação do racismo institucional, continuem se dando. Quando eu penso numa cidade líquida, né, numa cidade fluida, eu penso, por exemplo, e aí é bem pragmático, assim, eu fico pensando em como é que Veneza, na Itália, funciona tão bem, toda cortada por águas, né? Óbvio que agora o negócio também está ficando ruim para o lado de lá, porque o mundo todo está assim, né? E Recife, que é tida como a nossa Veneza brasileira, não consegue resolver algumas dessas questões, né? Que são o feijão com arroz, por assim dizer, da engenharia, né? E aí Recife é essa cidade que ela é muito louca, assim, porque você é plano, mas ao mesmo tempo você é morro, ao mesmo tempo você alaga, ao mesmo tempo você desliza, ao mesmo tempo você é muito rica, ou ao mesmo tempo você é muito pobre, né? Ao mesmo tempo você é uma cidade que é culturalmente, fluidamente, culturalmente muito rica, ao mesmo tempo que os artistas não são valorizados, né? E aí é essa grande dicotomia, né? Essa grande dança da dicotomia o tempo todo. Só que a diferença entre ser uma dança em que a gente se diverte, né? Que se aplaude, que todo mundo está ali construindo junto, é uma dança em que tem pessoas que estão morrendo por conta disso, né? Seja de forma direta ou de maneira indireta. Então, não sei se, né, enfim, se seria isso que tu tinha perguntado, mas eu fico pensando, quando eu penso em Recife, assim, né? Eu fico pensando assim, minha gente, que loucura é essa, assim, né? Você, sei lá, você passa ali em Apipucos, você tem aquele açude gigante e chove e não acontece nada, né? E aí a gente tem uma comunidade aqui a 21 de abril, que fica ali na Torres Homem, que eles têm um açude, é a avenida e várias ruazinhas, e no final tem um mini açudezinho. Que, meu amor, assim, a galera fica 15 dias com água dentro de casa, porque a água não tem para onde ir. Cara, Então, a água não sai da casa das pessoas. E também é um açudezinho, infinitamente menor, inclusive, do que o de Apipocos, sim. que gera uma quantidade de transtorno que é péssimo, sabe? Que é muito ruim. E aí, quem são essas pessoas, né? Que estão em Apipocos Sim. e quem são essas pessoas que estão na 21 de abril? E é foda que não é por falta de prédio, né? Feito tu falou também, assim, falta de prédio que pode ser reformado para pessoas irem morar e tal, e Uhum. todo mundo ter uma vida mais digna e a gente também devolver vida para o centro, né? Que a galera gosta de falar, porque é mesmo que o centro está abandonado e por conta disso também está mais violento, mas a única forma, a forma mais primária é dar moradia para a galera lá, né? Botar o pessoal para viver a cidade, estar ali presente e construir culturalmente aquele espaço também. Eu escuto muito um amigo meu, ele tem seus 40 e poucos anos, e ele diz que ele cresceu na Boa Vista. Então, tudo dele era fazer coisa na rua, era ir com os amigos para a festa da padroeira da cidade, né, Nossa Senhora do Carmo, ir para esses cantinhos todinho assim da cidade que ele ia a pé mesmo, ia para tudo que era lugar. Hoje em dia parece ter menos isso, né? Porque a vida como um todo ali está mais apagadinha. É. Eu lembro que mês passado, eu fui para uma atividade ali no César, ali perto do Pilar.
E aí uma amiga minha estava de carro, e ela fez, não, nega, bora, eu te levo, eu te deixo em casa. E eu tinha que ir para pegar ali, né? Pegar um pedacinho da Avenida Norte. Aí ela fez, não, eu já trabalhei aqui com o pessoal do Pilar, eu sei que aqui tem uma rua que, enfim, né, a gente corta um caminho, e estava completamente abandonada, assim, me deu um medo, eu normalmente não tenho medo de andar na rua, assim, né, e aí teve uma hora que eu disse a ela, eu disse, amiga, você tranca a porta do carro, porque, assim, e o carro dela é um carro, acho que é um Tucker, é um carro caro, assim, eu disse, meu Deus, se o povo vier, eu vou ser assaltada pelo carro da outra, porque vai ser, eu vou dizer, querido amigo, Leva ela. tem R$ 10 aqui na carteira, e aí? E uma carteira de cigarro, toma para você, leva. E aí eu, amiga, tranca a porta do carro, assim, porque tava. Eu normalmente não. Faz um bom tempo que eu não tenho mais essa vivência do centro da cidade, né? Tanto porque, enfim, não tenho mais a mesma estiga, né? De ir para festa no centro da cidade, correr na ponte para ir para o carro de Santa Rita, né? Meu amor, quem nunca Sim. levou uma carreira naquela ponte do carro de Santa Rita, nunca vivenciou a noite de Recife. Sinto lhe dizer. Porque se você nunca levou uma carreira naquela ponte, e aí eu não tenho Tá mais precisando essa viver. estima, né? Inclusive, na noite mesmo, porque, enfim, não só pela violência, eu acho que eu fico Sim. brincando, dizendo isso, mas eu acho que eu mariconei. Eu mariconei, assim, porque eu não tenho mais, eu não sei se é porque eu não tenho mais energia para. Porque eu trabalho lidando com muita gente, e aí no meu lazer, eu quero que o meu lazer seja com menos pessoas. Não tem mais. Mas, por exemplo, eu fui dar uma palestra ali que agora está a Livraria Jaqueira, né? E Sim. aí eu saí, eu disse, gente, vou dar uma passadinha ali na Rua da Moeda, que tem um rapaz ali que faz um queijo com mel, que é uma delícia. Eu disse, não vou, mas eu já estou por aqui, vou lá. E era tipo uma quinta-feira, assim, né? E tava mega deserto, que eu disse, opa, o Uber vou pegar daqui mesmo para ir para casa, né? Então, e aí a quantidade de pessoas em situação de rua, o próprio aumento do índice de violência está diretamente correlacionado ao processo de desigualdade social, né? Então, Hum. assim, as pessoas ficam, mas é porque cheira cola, é porque é noiado. Eu disse, meu amor, veja, o vício, ele também é uma doença social, né? Vamos também, não estou dizendo, né, certa pessoa ir lá e matar outra, não estou colocando isso, eu estou colocando que a existência do vício e a existência de uma quantidade gigante de pessoas que estão em situação de rua é também uma problemática social, né? E isso não é levado. Então, eu lembro que eu fiquei assim, eu disse, minha gente, fui ali no Vucu Vucu, eu adorava ir no Vucu Vucu. Hoje em dia tem uma voluntária daqui, que a mãe dela adora bater perna, né? Aí eu disse, Uhum. não, amiga, vai, vamos fazer o seguinte, eu pago o Uber de vocês voltarem, eu preciso disso, 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 disso. E aí ela, sabe aquela pessoa que gosta de bater perna mesmo, assim, de loja em loja, não sei o quê. Eu disse, não, mulher, vai, tu vai me mandando as fotos, eu vou dizendo a tua, é isso. Aí eu faço assim agora, né? Eu mando o Pix para ela e ela vai comprando. Mas, assim, muito pouca gente, sabe? Tava com um parquinho ali no largo, né? Da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Aí minha irmã fez, Sim. deixa eu levar José. E aí ela precisou sair mais cedo. Ela disse, Joyce, não deu para ficar, porque estava É. um monte de menino, né? Fazendo uso de cola. E aí ela disse, se eu tivesse sozinha, não, mas com ele, e meu filho é muito afoito. Aí eu fiquei com medo. E aí ela voltou mais Aham. cedo, assim. Então, o que antes a gente ficava, né? Tá, eu lembro muito de ir para esses parquinhos em quermesse de igreja. Adorava, menino, amava, assim. Eu lembro que eles tinham um docinho que era com. Era açúcar, aquilo era caramelo, açúcar puro. Sim, Mas sim. eu não sei se tu lembra que faziam umas espadas assim, e ficava. Lembro. Menina, eu Eu, adorava aquilo. Nossa Senhora. Um outro eu que já era quebrei o dente num bagulho desse. Eu mordi, era um dente que já era quebrado. Eu mordi, aí quando eu tirei a boca, o pedacinho de massa ficou. Eu, eita porra. Só uma coisinha, Daniel disse que já foi roubado na ponte do Cais de Santa Rita. Meu amor, essa ponte, ela é histórica, assim. Eu lembro que, né, hoje em dia eu não bebo mais, né? Muito também por conta da espiritualidade e tal.
Mas quando eu bebia, meu amor, assim, ó, eu vinha morrendo, assim, ó, acabara. Daí, quando chegava na ponte, no pé da ponte, mas eu dava uma carreira que ninguém me segurava. Chegava os homens gueirando, assim, lá quando você entra no Caixa da Rita, não tem uma guarita, né? Menina, eu pegava assim, me sentando ali, morrendo, com a cachaça no quengo, mas a ponte eu passava numa carreira que ninguém, nem bala estava me pegando ali. E, querendo ou não, é assim, é um histórico da cidade, a gente não pode negar, né? Apesar dos assaltos, apesar, enfim, né, dos episódios de violência, essa vivência do centro a gente não tem mais. Então, ou você tem aquele pedaço dali que está com galpão, né? Eu acho que já pega aquele pedaço ali do novo hotel para lá, já é uma outra realidade econômica. Sim. Né? Então, já é aqueles cafés caríssimos. Eu lembro que eu fui para uma atividade, não sei o quê, e aí eu fiz, amiga, compra ali um suco para mim, alguma coisa que eu não tinha almoçado. Ela me voltou com um copo. Ô, meu, acho que aquele dali não tinha 300 ml, não. R$ 18. Como você botou açúcar junto com pó de ouro? Foi aí dentro. Mas é isso. Então, quem é que vai vivenciar esse espaço? Vixe Maria, com certeza. Eu trabalho, né? Não sou rica, quero ser, inclusive, o universo me escuta. Mas eu disse, mulher, R$ 18 num copo de suco, pelo amor de Deus, quem é que vai vivenciar isso? É, danado. Não vai, né? Se você vai pensar ali, por exemplo, um lugar do centro, né? O 13 de maio. Gente, todo mundo tem uma história. Qualquer pessoa, 35 mais, tem uma história do 13 de maio. E Entendeu? possivelmente envolve palhaço chocolate. Eu nunca vi ele, acredita? Nunca, assim, eu tenho Total. muito, porque a gente marcava muita reunião lá, né, dos coletivos, antigamente, que era de frente para a biblioteca, e aí, quando, Sim, enfim, se a gente chovesse tudo, a gente precisasse, né, a gente ia lá para a biblioteca, assim, eu fui levar meu filho nas férias do final do ano, né, eu fiz com ele, eu fiz um tour com ele por todos os parques, não sei, eu não fui em todos, obviamente, mas fui em vários parques da. Quantas que tu foi? A gente foi 13 de maio, foi o Horto, que está decaidíssimo, foi Sim. o zoológico não, o Jardim Botânico, aí fez Graças, Madalena, Tamarineira, aquele ali na Macaxeira, como é o nome? É o Macaxeira mesmo. É o Parque da Macaxeira, É o né? Parque Urbano da Macaxeira. Qual Pronto. é esse da Madalena? É uma pracinha bem. Eu sou Acho que eu péssima. sei. É porque aquela divisa ali, Graças, Madalena, não sei o quê. Mas tem uma parte que parece bem com a Praça da Vaza, que é uma parte coberta, assim, como se fosse um coreto, que ali fica o pessoal do break, né, e ensaiando. Aí você atravessa a rua de frente, já tem uma quadra mesmo, tipo quadra de basquete, não sei o quê, e tem esses brinquedinhos, né, escorrego, não sei o quê. Aí a gente Que levou massa. ele também. Eu acho que foi esses que a gente foi. Aí foi nos parques da. Aí já foi em Olinda, né? Da Orla de Olinda, a gente foi em dois. Foi um ali da sorveteria bacana e outro que foi mais para frente, já perto ali daquela descida para o Pontal. Ele adorou, tirou foto dentro de todas as letras que tinha. Foram esses, assim. O das Graças, ele realmente, para a criança, ele é muito bom. Sim. Mas é um ambiente extremamente hostil para os adultos, né? E aí eu digo adultos racializados, né? Assim, então, Uhum. meu filho, ele tem a pele mais clara. Eu fico brincando, dizendo que ele, na fila da melanina, eles se distraíam e só pegou um pouquinho. Pegou os traços negroides, né? Nariz, boca, lóbulo da orelha, mão, tudo, mas a pele dele é mais clara, né? Uhum. E assim, é horrível a sensação, todo mundo fica olhando para você, sabe? Assim, aquele olhar de julgar. E nesse dia não estava muito boa também. Inclusive, tinha uma senhora que ficava olhando assim. E aí teve uma hora que eu virei para ela e disse:
vai tirar foto ou desenhar, porque a tabela de preço é diferente. Tá. Ai, ai, meu Então, Deus. não me importo, se for comigo. Mas ela ficava assim, tipo, olhava para mim, olhava para o meu filho, olhava para minha irmã. Olhava para mim, olhava para o meu filho, olhava para minha irmã. E aí foi a primeira, e eu estou espiritualizada aqui, ó, nada, nada, nada. E toda vez, sabe aquela sensação que você tem alguém olhando para você, aquela coisa que fica aqui? Sim. Eu virava, ela estava olhando. Aí eu fui lá, até minha irmã. E a sorte dela é que fui eu, porque eu ainda sou mais. Minha irmã diz que eu sou muito elegante. Minha irmã já mais desbocada, assim, ela já chega batendo 3 palminhas, aí eu disse. Então, assim, para ele foi ótimo, ele se divertiu super, porque realmente os brinquedos são incríveis para a idade dele, assim, ele amou a tirolesa, ele queria. Eu é que não aguentava mais carregar ele na tirolesa. Mas o ambiente em si, para pessoas racializadas, é horrível. Porque as outras pessoas racializadas que tem, ou são as babás que estão lá com as crianças, ou a galera do comércio informal que está lá vendendo. Mas criando o parque, não tem. Sim. E aí é bem desconfortável. É bem desconfortável. Mas é isso, né? Pela criança, fazer a linha nesse Brasil, pela criança da minha vida. Então, a gente foi. Agora, o que ele gosta é o da jaqueira. O da jaqueira a gente já saía com os guardas fechando, assim, já dizendo, então, querida, vamos, que a gente quer fechar. E acabou de ser privatizado, né? Assim, concessão de 20, 30 anos, não lembro, sei lá. Tu fosse já depois disso ou tu foi antes? Não, fui não. Eu fui, a gente fez esse tour com ele, janeiro, fevereiro. Aí agora, nas férias de meio de ano, a gente está fazendo tour clube aquático. Então, cada férias a gente vai fazendo um tour interativo. Aí não está indo mais para a Que parte. massa, que massa. É muito bom a gente turistar na nossa cidade, né, velho? Assim, não querendo, digamos, romantizar a coisa da pessoa estar sem grana e querer vivenciar a sua cidade, mas é porque a gente tem que se apropriar do que é nosso também, né? Tipo, e aí eu fico pensando que parte do que a arte pode fazer perante a vida é firmar nossas memórias, sabe? É trabalhar um processo de autoestima da gente. E quando a gente passa a turistar na nossa cidade, a gente trabalha a nossa autoestima também, tá ligado? Sim, sim. Tem uma coisa ali na Aurora, eu não levei mais ele por uma questão minha, assim, que tem um rapaz que ele dá aula de skate de graça para as crianças. A única coisa é que você tem que levar o boletim, né, da criança. Então, só crianças com notas boas participam. Eu não levei mais porque eu não tenho coração. Entendeu? Eu comprei tudo, capacete, joelheira, cotoveleira, mas eu não consigo, eu já vejo logo uma queda, e não levei. Mas é um momento tão incrível, só que tem pouca gente, porque é isso, muita gente tem medo de ir, porque, enfim, tem medo de ser assaltado, tem medo de não sei o quê, e eu não vou dizer que essa pessoa está errada, entendeu? Essa coisa mesmo de vivenciar, o que a gente fazia muito era, a gente saía com ele bem na linha farofada, assim, sabe aquela sacola de feira? Aí botava uma térmicazinha com água, uma bolsinha térmica com fruta, suquinho, nananana. Até banco eu levava, porque eu tenho um problema da coluna, né, do acidente de carro, e aí tem, sabe aqueles bancos que montam assim? Até o banco, amor, levava aqui, ó. É importante, E gastava o Uber para ir e para voltar, né? Porque o transporte público também, pela glória de Jesus, né? Tá babado. péssimo. O tempo que você Claro, gasta, né? péssimo. Aí eu prefiro investir e a gente vai na linha farofagem. Leva só aqueles R$ 10, né? Que às vezes a criança quer uma pipoca, quer um brinquedo inflável, daquele que tá passando, assim. E pronto. E a gente foi vivenciando esses, como minha irmã diz, né? Criando memórias. Sim. Ô, Joyce, eu fiquei com isso na mente agora. Isso aqui é um podcast de teatro, mas teatro é vida, né? Então vamos falar de vida, feito a gente tá falando aqui. E eu vejo tu falando do teu filho, é bem bonito, assim, porque
percebe-se uma vida que ele trouxe mesmo, assim, tal. Eu queria, sei lá, se tu quisesse falar como é que foi para tu ser mãe, tá ligado? Eu sempre quis ser mãe, né? Sempre, sim. Eu tive uma infância bem uó, apesar de tudo. Mas aí nunca consegui, né? Nunca, eu sempre engravidava, perdia. Até que chegou o momento que a médica disse, ó, a gente não consegue mais, não dá mais para tentar. E aí, eu sempre pedia a espiritualidade, né? Eu sou candomblessista, eu sempre pedia, eu quero um filho. Eu quero, e a espiritualidade dizendo, não, 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 você não pode, você não pode. Sua missão foi vir para ser mãe de muitos, né? E não ser mãe de um. Eu disse, sim, eu quero o meu. E eu quero, e fiquei naquilo assim, quero, 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 quero. E aí a gente teve uma voluntária nossa, que eu conhecia ela da época que eu morava na Vila Raj da graduação, quando a gente ficou aqui no GRIS, né? Abriu aqui o GRIS, ela veio ficar como voluntária, ela já tinha 42, 43. E ela sempre ficava, ah, tia Joyce, queria tanto ver a senhora mãe, queria tanto ver a senhora mãe. E aí teve uma época que ela não fez barriga, não fez nada. Quando foi um belo dia, a filha dela ligou, e isso ela teve Covid, ela teve chikungunya. E aí, nessa mesma época, a gente estava tirando o CNPJ daqui da GRIS. Então, Uhum. todas as vezes que meu padrinho vinha em terra, ele ficava, o menino está se vestindo. Só que na minha cabeça, na de todo mundo, ele estava falando da documentação da GRIS, porque a gente trabalha com criança aqui e tudo. Resumo da ópera. A advogada pegou nossa certificação de associação de tarde, José nasceu de noite. E a menina não sabia, foi? Não, ela não sabia que estava grávida. Caramba! Ela ainda começou a ter leite no peito, começou a dar de mamar para o neto, mas é isso, todo mundo diz, não, mas você já teve, e ela já tinha 4 filhos já, né? Já maiores, Uhum. assim. Então, mas aí a gente ainda foi, eu disse, mulher, será que não está grávida, não? Aí a gente foi, comprou, eu estava na minha última tentativa hormonal também, a gente foi, comprou o exame de farmácia, fez, deu negativo, o meu deu negativo dela. Aí, só que eu tava, você não está entendendo, eu tinha enjoo, eu tinha uma dor no osso do mucubuco aqui, no final das costas. Eu não aguentava varrer uma casa. Eu varria um pedaço e me sentava. Varria um pedaço e me sentava. Ia estender roupa. O serviço de casa, eu fazia tudo parando. Eu disse, amiga, vamos fazer um exame de sangue, que eu acho que aí tem alguma coisa. Homem, minha barriga mexia. Fazia assim. Caramba! Aí eu disse, tô com a solitária. Tô com a como solitária, tô com a comunidade dentro da barriga, que não é possível. E aí fez exame de sangue negativo. Eu disse, ok. Quando foi um dia, filha, esse dia, né? Ah, chegou, saiu o documento, a advogada trouxe aqui, não sei o quê. De noite, a filha dela liga para mim, desesperada, ela morrendo de gritar, de dor, que a Joyce acorde, acorde. Manhã tá com muita dor. Um voluntário nosso que faz Uber, mora bem pertinho, veio, buscou ela com outra voluntária. Chegou na UPA, o médico atendeu, botou ela para tomar um Buscopan ainda. Bem. E aí, ela com muita dor aumentando, quando ela levantou para ir no banheiro, ela achou que tinha feito xixi. E aí, tinha trocado de plantão. Aí o médico fez, olha, eu acho que isso não é xixi. Eu sou recém-formado, mas venha cá, deite aqui que eu vou chamar a enfermeira para ela examinar. Quando a enfermeira examinou, ele já estava coroando, já. Estava já em estresse, em sofrimento fetal, porque não estava se mexendo. Corre, bota dentro Ah, da ambulância, chega no Barão de Lucena, pronto. Chegou no Barão de Lucena, o médico desceu, foi para a recepção. Tiraram ela com a maca, botou no corredor, ele nasceu. meu Deus! Meu Deus! E aí, do nada, minha amiga que estava com ela liga, faz amiga, Simone pariu. Eu fiz, oi? Porque eu tomo uns remedinhos, né, para dormir, para ficar suave, assim. Eu disse, oi? Como é, amiga? Não, pariu. Eu disse, mulher, não estava. E foi aquele assim, meses depois a gente ainda ficava aqui no Grisa assim, meu Deus, ela tem um bebê. E aí ela não queria o bebê, né? Uhum.
dia, não quis dar de mamar, foi todo um processo. E aí eu fiz um acordo com ela, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, não dê a criança, não. E ela, não, fique para você, eu não quero. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, os próximos 6 meses eu cuido de você, né, em termos de, tipo, pagar aluguel, alimentação, não sei o quê, que é o tempo, você está em choque agora, você não tem condições de tomar uma decisão dessa agora. E aí a gente fez uma campanha aqui na Gris, né, para arrecadar coisas. E aí eu fico dizendo que ele veio com muita luz, assim, tanto que eu ia colocar o nome dele de José Luz. Mas aí meu padrinho disse para não colocar, porque já tem alguns mestres antigos, né, com esse nome, para que a criança não ficasse com essa carga, né? Porque ele recebeu tanta doação, e além de ficar doação para ele, a gente ainda conseguiu fazer doação para mais 6 recém-nascidos. Que foda. E aí de tudo, assim, berço, bebê conforto, tudo que você imaginasse, enxoval, tudo. E aí depois ela disse, não, eu realmente não quero, porque ela já tem os filhos dela já tudo grande, eu quero que ele fique com você. E logo depois que ele nasceu numa quarta, no sábado a gente teve atividade no terreiro, e aí foi bem engraçado o que ele fez. Eu não disse a você que o menino estava se vestindo? Meu E aí Deus. ele disse, né, ó, a gente escondeu, eu escondi a criança na barriga dela para que ela não tivesse susto, né, não sei o quê, mas a gente já estava trazendo ele para você. E aí ele está comigo desde então. Ele ficou, os 4 primeiros meses, ficou direto com ela por conta da amamentação, ela tinha muito leite, né? E eu queria que ele mamasse, tanto que eu fico dizendo que ele é um tourinho, assim. Pronto, ele vai fazer 4 anos, eu nunca socorri ele para uma emergência. Ah, que massa. Saudável, assim, né? E aí, com 4 meses, 4 para 5 meses, a gente começou a introdução alimentar e a fórmula. Aí ele ficou dos 4 aos 6 meses. Passava o dia todo comigo e à noite eu levava para ele mamar. Aí, com 7 meses, aí a gente já começou. Ficou dos 7 aos 9, né? Dormia comigo, dormia com ela. E dos 9 meses em diante, já ficou comigo direto. E aí ele é o grande amor da minha, eu fico dizendo a ele, né? É meu amor da minha vida todinha. E ele sabe a história, eu conto, né? Eu não, ele tem contato com a família biológica, eu digo que ele é uma criança muito especial, que ele tem 2 papais, tem 2 mamães, vários titios, um monte de vovó. Aí eu digo a ele, né? Eu disse, olha, papai do céu Xangô que trouxe, né? Você para mim, junto com o padrinho e com vó. Aí ele é leonino, aí junta, que aí ele fica, né? E ó, que tu viu naquele dia na reunião, né? E que ele queria. Aham. Não era a câmera para ficar me mostrando, era a câmera para ficar mostrando ele. Sim, sim. Que lindo, velho. Meu Deus do céu. Meu amorzão. Ai, ô Joyce, uma, acho que talvez a última pergunta, para a gente pensar assim, a arte um pouco, como é que tu acha que a arte ela pode ajudar a gente a construir esse presente e esse futuro melhor para teu filho, para quem vai vir ainda e tudo mais, e para quem está aqui, né? Então, eu estava, inclusive ontem, numa reunião de avaliação daquele jogo que eu te falei, né? Que a gente aplicou e tudo. E a gente estava conversando justamente isso, né? Do poder que a arte tem, não só de ser essa força motriz para refletir, né? Mas de como a arte consegue fazer com que a gente traga esses outros elementos e conhecimentos que muitas vezes são tão duros de uma maneira mais fluida, sabe? De uma maneira mais leve, né? É acessar o cérebro, né? Acessar esse conhecimento por uma outra via, né? Principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, né? Tanto que a gente teve 2 dias de oficina. O primeiro dia foi para fazer uma gamificação, foi fazer jogo de computador. E todas as crianças e adolescentes disseram: o primeiro dia foi bom, mas o segundo dia foi incrível, né? Que o jogo é justamente isso, é uma lona de 12 metros quadrados. O nome é Trilha Climática Conhecendo a Mata Atlântica. Então, vários elementos, né?
vários elementos da fauna e da flora da Mata Atlântica, e aí as crianças jogam dentro do jogo, né? Dentro dessa lona, pintando e falando sobre quais são esses animais, qual a história, não sei o quê, quais são as cores. Tanto que agora para a segunda edição, a gente vai tentar fazer com gel tinta com eles, né? Para justamente trazer essa questão, né, de como vivenciar, de como o território pode produzir esses outros elementos, né, e aí trabalhar a questão de consumo, trabalhar a questão do meio ambiente, preservação, enfim, a partir daí a gente consegue trabalhar milhares de coisas, né, dependendo da faixa etária, né, que a gente está trabalhando. Então, para mim, a arte ela tem esse papel de trazer a reflexão, né, essas coisas, todos esses elementos, mas trazer de uma forma que faz com que as pessoas consigam acessar, inclusive, com muito mais facilidade, né? E aí consegue com mais facilidade porque ela vem pelos sentimentos, né? É o sentimento de estar ali, é o cheiro, né? É o som, é a cor que eu vejo, né? É como aquilo impacta em mim. Então, isso é um processo de aprendizagem que, inclusive, né, neuroquimicamente falando, o cérebro consegue imprimir muito mais rápido e com muito mais intensidade do que, por exemplo, ler um livro. Sim. Sabe? Então, até hoje as crianças, tia, quando vai ter de novo, não sei o quê. Eu disse, mas mulher, me tenha calma. Que aí a gente quer fazer essa segunda edição pensando essas geotintas, né? A gente tem a casa de uma das mulheres daqui, que é bem na margem do rio, então a gente muitas vezes faz trabalho lá, por exemplo, a professora de desenho daqui leva muito eles para a margem do rio para fazer, como é? Desenho de mão livre, como é? Enfim, eu não... É um caminho do povo do desenho, né? Que eles veem algum elemento e eles vão desenhando ao vivo esse elemento, né? Sei lá, estou vendo uma planta, estou vendo uma coisa. Então, ela gosta muito, por exemplo, de levar eles. É uma das aulas que eles mais gostam. As práticas artesanais com tia Bruna e desenho e pintura com tia Penélope. Assim, eles amam, porque e aí a gente consegue, por exemplo, esse segundo semestre e agora, quando a gente está em recesso agora, quando a gente voltar, tanto tia Bruna quanto tia Penélope, né? Tio Saci e tio Tony, a gente vai trabalhar pensando no processo de elementos de regionalização, né? Elementos da negritude, elementos dessa ascendência indígena, porque a gente tem tia Joicinha, que é a outra coordenadora, que é uma mulher indígena, então, mesmo ela não estando mais tão presente, a gente quer continuar trazendo, né, esses elementos, e aí para produzir para o novembro, né, para o 20 de novembro. E aí, no 20 de novembro, a gente quer fazer uma exposição com tudo que as crianças produzirem em agosto, setembro e outubro. Para não ser aquela coisa, no 20 de novembro vamos fazer um negócio aqui, não é? Com certeza. Passa o primeiro semestre e no segundo semestre a gente faz essa construção pensando o 20 de novembro. E é muito potente, assim. Eu lembro uma vez, a gente já tinha tentado trabalhar aqui a questão de racismo com os pré-adolescentes. E aí o pessoal, não sei se você conhece Orum Santana, lá da ele estava com um espetáculo. Meia-noite? Não, foi antes. Meia-noite as crianças foram também. Sempre que eles fazem espetáculo, eles mandam ingressos para cá e a gente. Pronto, meia-noite, meu filho já tinha ido para o teatro. Ele, assim, ele tem muita sensibilidade, né, auditiva. Ele não ficava, não tinha cristão. Ele foi para assistir meia-noite. Minha irmã, eu estava trabalhando, não fui. Minha irmã mandou um vídeo, ele assim, ó, vidrado, batendo palma. Assim, ele amou o espetáculo. E outro. E aí, quando a gente estava na van, voltando, eu disse, aí, o que foi? Não sei o que. Aí teve um menino que virou e fez, eita, tia, então é por isso que no carnaval a polícia me para e não para meu amigo que é branco, é? Homem, eu olhei para o professor na hora assim, porque eu estava pensando que eles fossem falar de outros elementos, né, da peça e tudo. E aí eu olhei para o outro professor e disse, não, estava esperando isso, né, assim. Estava preparando, e eu estava assim, não, depois a gente vai trazer esses elementos, né, trabalhando.
E aí, sabe quando você olha para a criança, você vê a engrenagemzinha assim na cabeça dela? E aí um outro disse, tia... E assim, sabe quando você vê o clique se formando na cabeça da criança? Uhum, uhum. E é por isso que quando eu vou no mercado, o segurança fica atrás de mim. Aí eu olhei É. para o professor, né, que é um homem negro também. Aí eu fiz, eu comigo mesmo, amiga, respira, calma. Vamos maximizar isso aqui. E aí a gente voltou o caminho, sabe? De lá da Aurora até aqui a Várzea, eles dizendo, então é por isso que isso acontece, sabe? E dando, Caramba. fazendo esse entendimento de que as situações que eles vivenciam não passam por uma normalidade, passam por um processo de racismo. E isso foi, tanto que quando a gente chegou, não sei o que, a gente desceu as crianças, já era tarde da noite, né? Tarde assim, né? Já eram umas 9 horas, 10 horas. E aí eu voltei para pagar a moça da van, e ela ficou assim, ela fez, minha filha, eu nem assisti a peça, mas o que os meninos foram falando, eu fui me dando conta de várias coisas. E ela era uma mulher, né? Ela é lésbica, né? Assim, bem masculinizada, racializada. Então, muito provavelmente, ela não, na vida dela inteira, ela não teve tempo para fazer essas conexões. Ela não assistiu o espetáculo, mas das conexões que as crianças foram fazendo, o caminho que ela veio dirigindo até aqui, isso foi A mensagem foi passada, né? exatamente. Então, quando a gente faz documentários aqui com eles, a gente fez um documentário que é Telefone Sem Fio. E aí foi feito com as crianças daqui da Grise e com as crianças indígenas lá em Pesqueira. E assim, foi um sucesso para eles, sabe? E eles ficaram, tia, realmente. Teve um que fez, quando minha professora for fazer o dia do índio na escola, ela vai me ouvir. Eu disse, vá, meu filho. Tanto, por exemplo, na escola do meu filho, eu tive essa mesma problemática. Eu lembro que eu fui pegar ele e eu estava com tia Joicinha no carro. Homem, tia Joicinha só faltou infartar. Lá veio um menino com o velho cocá, né, de cartolina, o rostinho pintado. Aí no outro dia eu fui na escola, conversei, não sei o quê. Pelo menos agora eles têm muitas. Estão melhorando, né? E aí eu também me disponho a ficar nesse processo, né? De letramento racial com eles e tudo. Mas é um virar de chave, Sim. sabe? Para deixar isso bem dito, lembrar que a arte e o teatro serve para firmar a memória, para aumentar nossa autoestima, para, como o Joyce disse, reforçar a presencialidade. Importante a gente ainda estar junto nos lugares, se encontrar, dar as mãos, se sentir, e acessibiliza o conhecimento. Então, façamos teatros acessíveis. Por favor. As pessoas têm que sair do teatro entendendo o que viram, Porque tem umas coisas babado, viu? ou no mínimo tendo uma sensação interessante, né? Pode, nem sempre tudo precisa ser intelectual, pode ser sensível também, É, sensitivo. tem umas coisas que eu fico. Ok, não chegou para mim, mas se chegou para alguém, tá valendo. Poxa, conceito, hein? Porque é isso, que a gente, veja, do mesmo jeito que a gente não é igual, que os nossos dedos não são iguais, eu não posso querer que a outra pessoa sinta o que eu estou sentindo. Né? Do mesmo, eu não lembro o que foi uma peça que eu fui, e eu estava com uns amigos de graduação, e eu fiz ciências sociais. Então você imagina quantas pessoas negras tinham. Mas, homem, eu chorei. Eu acho que com 20 minutos de espetáculo, mas eu não chorava, eu chorava, e o povo assim, não estou entendendo. Tem um filme agora que é. Como é? Até a última. Enfim, vou tentar. Minha irmã falou para eu assistir, eu disse: não vou. Enfim, é uma mulher negra que, enfim, trabalha em 2 empregos para sustentar a filha tem uma doença, enfim, eu sei que a mulher vai no banco e acham que a mulher quer roubar o banco, e está bem assim, até a última Uhum. gota, até a última. Homem, eu disse, eu não vou assistir. Eu chego a me arrepio, eu não vou assistir, porque isso é a minha vida. Eu não estou tendo condição de começar a chorar no momento. Se eu começar, eu vou passar uma semana chorando.
Então, eu não vou assistir. Por exemplo, tem algumas coisas que eu não assisto mais, porque reverberam, por exemplo. Esse filme eu não assisti, Harriet eu não assisti, né? Eu sei que o filme é incrível, que é maravilhoso, mas eu também tenho esse entendimento de que neste Com momento da minha certeza. vida eu não tenho condições de assistir, porque eu sou uma pessoa, eu sou pisciana, né? Então eu sou uma pessoa muito sensível. Apesar de uma casca dura por fora, eu sou mole, 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 mole por dentro, besta, besta. Então as pessoas eu não vou assistir, porque isso vai, né, me desaterrar. E neste momento eu não estou podendo fazer isso. Mas para Uhum. frente, quem sabe, eu consigo. Então, por exemplo, eu fico brincando que eu tenho uma playlist para chorar, por exemplo. Sim. Tem uma época que eu tô aquele bolo, eu não sou fácil, assim, coisas minhas, né, de chorar, e aí eu tenho uma playlist do choro. E aí são músicas que eu coloco para poder ir, sabe, destravando aqui para o Sim. choro poder sair antes que ele se transforme numa roncha na perna, no braço. Então, a Uhum. arte ela vem com essa capacidade de, ao mesmo tempo que ela consegue desaterrar a gente, ela também consegue aterrar. Ela consegue dar esperança, ela consegue é, dar fé, sabe? Assim, aquela música. Eu gosto muito de música, né? Então, aquela música que você escuta e aquilo dali você sente, sabe? Aquela energia de conforto lhe tomando para você dizer, tá, vamos seguir. Né? Então, óbvio que o conhecimento técnico, né? Esse academicismo quadradinho, cartesiano, tem seu lugar, mas a arte ela consegue estar numa série de outros locais que esse tipo de conhecimento fechado não consegue acessar, de jeito nenhum. Palmas. Joyce, obrigado imensamente por ter estado aqui com a gente, por ter falado aí muita coisa massa que eu fico querendo puxar diversos Incrível, foi fios. ótimo. Pois é, eu Muito fico bom, muito querendo bom. puxar Eu acho que diversos todo mundo, fios. a gente devia assistir isso, ouvir, escutar esse episódio e talvez isso transformar numa conversa coletiva. Eu acho que Ah, tem eu tanta coisa gosto. que é importante para a dramaturgia do nosso trabalho novo que tu falou, sabe? Que é a cara, assim, do nosso povo, sabe? Que no mínimo a gente tem que visitar ele, assim, sabe? Enfim. Aqui eu acho que é ótimo. Assim, eu estava conversando com Bruna, né? Com a Bruna, porque ela estava querendo passar para os meninos aquele Alto da Compadecida 2. E eu fiz, amiga, não vamos passar agora, não, porque é o último dia, vamos passar um hollywoodiano, né? Para as crianças, e aí quando a gente voltar, a gente vai trazendo. Aí eu falei, né? Eu disse, inclusive, tem o trabalho que eu estou fazendo com os meninos, que eu vou ver se eu consigo trazer ele para cá, mas voltado para as crianças. Porque o povo acha que a gente criança é ligeira demais. Uhum. Entendeu? A criança ela tem uma percepção que muitas vezes foge da gente que é adulto, porque é isso, a gente tenta colocar as coisas no quadrado. E aí, por exemplo, a arte com crianças funciona assim, ó, porque elas não estão presas. Então, elas vão. Aqui, ó. Vão. Eu acho que vai ser bem chique e vou ficar cobrando vocês depois para vir trazer. A gente pode falar com Cicinha, vai lá para a margem do rio, entendeu? Sim? Inclusive, eu estou até vendo com ela para gente, porque lá é barro batido, né? Eu vou até ver com ela para ver, para a gente fazer um cimento queimadinho, só para ficar mais fácil, inclusive, de limpar, né? Lá, Sim. para ficar fazendo a maioria das atividades assim, maiores lá embaixo, na beira do. Maravilha. Queres falar alguma última coisa para a gente encerrar? Ah, não, eu acho que talvez uma coisa que a arte, que é isso, a arte também tem um local elitista, né? Uhum. Então, eu acho que é muito mais para quem produz arte, dizer, minha gente, vamos ser um pouco menos, assim, desce, vem cá, assim, traz. Porque o papai diz, o brasileiro não consome cultura, não lê. Eu disse, minha gente, mas vocês já pararam para ver quanto é que está o preço das coisas? Né? Então, entre, sei lá, e assistir uma peça de teatro e fazer uma feira, a pessoa vai fazer uma feira.
Mas se você consegue, a gente já teve umas 2, 3 peças de teatro, a galera, teatro de rua, né? A galera fazendo aqui na frente. E, meu amor, todo mundo assim, vidrado, sabe? Então, assim, não é que as pessoas não consumam, é que muitas vezes elas não têm esse acesso a esse tipo de ferramenta, né? Ao teatro, então, assim, por favor, produzam coisas que dialoguem com a realidade dos territórios, que se produzam dentro dos territórios, né? Fica um chamado, e para os territórios. Eu acho que isso tem uma potência babado, assim, muito muito boa, né? Que é o que a gente tem tentado fazer aqui também. E eu acho que tem um viés de ganho muito grande, né? Não só para o território, mas para o teatro também. Maravilha, Joyce. Obrigado 100%. E, gente, beijos a todos.